Segundo Crônicas, capítulo 34. O rei Josias acaba com a idolatria. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a governar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias agiu de modo justo e sincero diante de Yahvé, o Senhor, obedecendo aos conselhos e orientações do rei Davi, seu antepassado e predecessor, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. A purificação do templo e do culto. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai e predecessor. No 12º ano, deu início à reforma religiosa de Judá e Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Sob as suas ordens, foram derrubados e destruídos todos os altares dos Baalins. Além disso, ele pessoalmente despedaçou os altares para a queima de incenso à deusa Azerá, que ficavam acima deles. Triturou e reduziu a pó todos os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, e aspergiu-os sobre as sepulturas dos que lhes tinham oferecido sacrifícios. Mandou queimar os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém de toda a idolatria. Nas cidades das tribos de Manassés, Efraim, Simeão até Naphtali, e em todas as ruínas ao redor delas, passou derrubando e destruindo os altares e os postes sagrados, esmagou todos os altares de incenso espalhados por Israel. E ao final dessa jornada retornou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, com o objetivo de purificar a nação e a casa de Yahvé, ele mandou Safã, filho de Azalias, e Maazéas, governador da cidade, junto com Joá, filho do cronista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Partiram para se encontrarem com Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram toda a prata que havia sido trazida à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel, e também de toda a população de Judá e de Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Eles confiaram todo o dinheiro arrecadado aos oficiais superintendentes do templo do Senhor. Estes o distribuíram entre os que realizavam a obra e que trabalhavam no templo do Senhor, a fim de que o templo fosse completamente restaurado. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira preparada para as juntas e as vigas dos edifícios que o rei de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Os homens trabalhavam fielmente na obra e os superintendentes deles eram os levitas descendentes de Merari, Jaate e Obadias, e também os descendentes de Coate, Zacarias e Mesulão, dedicados ao adiantamento e conclusão da obra. E todos os levitas que eram hábeis em instrumentos de música estavam encarregados dos operários e tinham a responsabilidade de supervisionar todos os trabalhos em todas as funções. Outros levitas eram secretários, escrivães, oficiais e porteiros. O livro da Torá, lei, é encontrado. Enquanto distribuíam o dinheiro que se havia trazido como oferta à casa de Yahvé, o Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da Torá, lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então Ilquias comunicou ao secretário Safã: "Achei o livro da Torá, lei da casa de Yahvé, o Senhor." E entregou o livro nas mãos de Safã. Safã levou o livro ao rei e contou-lhe: "Eis que teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes ordenou. Tomaram a prata encontrada no templo do Senhor e a entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra." O escrivão Safã relatou ainda ao rei: "O sacerdote Ilquias entregou-me um livro." E Safã leu algumas partes da obra para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da Torá, lei, o rei rasgou suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem a Ilquias, Aicã, filho de Safã, Abidom, filho de Mica, ao secretário e escrivão Safã, e ao auxiliar real Asaías: "Ide, pois, imediatamente, consultai Yahvé, o Senhor, por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Pois grande é o furor do Senhor
que se tem derramado sobre todos nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram a palavra de Yahvé, o Senhor, a fim de viverem de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Profecia sobre a ruína de Jerusalém. Então Ilquias e os mensageiros do rei foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, filho de Tocate, neto de Arás, e responsável pela guarda e conservação das vestimentas reais. Ela morava em Misné, a cidade baixa, o bairro novo, em Jerusalém. Então Ulda lhes declarou: Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eu trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu diante do rei de Judá. Isto porque me desprezaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Por esse motivo, o meu furor se derramará sobre este lugar, e não se apagará. Todavia direis isso ao rei de Judá, que vos mandou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: quanto às palavras que ouviste, considerando que teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra seus habitantes, e agiste com humildade diante de mim, e rasgaste as vestes e choraste na minha presença, eis que eu também te ouvi. Oráculo de Yahvé, isto é, assim declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e será recolhido ao teu sepulcro em perfeita paz. E os teus olhos não contemplarão todo o mal que trarei sobre este lugar, sobre seus habitantes. Em seguida, eles voltaram com essa resposta ao rei. Josias faz um pacto com Deus. Diante dessa palavra, o rei Josias convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, subiram à casa de Yahvé, o templo do Senhor, na companhia de todos os líderes de Judá e todos os cidadãos de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, toda a população, dos mais simples aos mais importantes, jovens e idosos. E diante de todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou seu lugar e, diante de Yahvé, estabeleceu uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus estatutos, cumprindo zelosamente as palavras da aliança escritas naquele livro. Também fez com que todos os que estavam em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com o mesmo pacto. E todos os moradores de Jerusalém passaram a obedecer e a proceder de acordo com a aliança de Deus, o Deus de seus antepassados. Josias retirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos israelitas, e ainda fez com que todos os que estavam em Israel cultuassem e servissem a Yahvé, o Senhor, seu Deus. Enquanto viveu, não deixaram de andar de acordo com a vontade do Senhor, Deus de seus pais. Segundo Crônicas, capítulo 35, a Páscoa é celebrada em Jerusalém. Então o rei Iochiarro, Josias, celebrou o sacrifício de Pessah, da Páscoa, para Yahvé, o Senhor, em Jerusalém. E o cordeiro da Páscoa foi imolado no 14º dia do primeiro mês. Ele designou os sacerdotes nos seus cargos e os motivou a servirem na casa de Yahvé, o templo do Senhor. E ordenou aos levitas que ensinavam a todo Israel e que estavam consagrados ao Senhor: depositai a arca sagrada no templo que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis mais esta responsabilidade sobre os vossos ombros. Agora, pois, cultuai a Yahvé, o Senhor, vosso Deus, e servi ao seu povo. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo as vossas turmas de serviço, conforme os preceitos de Davi, rei de Israel, e as prescrições de Salomão, seu filho. Permanecei no lugar santo com um grupo de levitas, para cada subdivisão das famílias do povo. Imolai a Páscoa, santificai-vos, e ficai à disposição de vossos irmãos, agindo de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, transmitida por Moisés. E o próprio rei Josias deu ao povo que ali estava reunido um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus chefes e oficiais também fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefe do templo de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos,
e 300 novilhos. Da mesma maneira, Conanias, com seus irmãos Semaías e Natanael, e os líderes dos levitas, Asabias, Jeiel e Josabade, forneceram graciosamente aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. Todo o grande serviço religioso foi organizado e os sacerdotes assumiram de bom grado suas funções, com o auxílio dos levitas em seus turnos, tudo conforme o rei orientara. Então sacrificaram os cordeiros da Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, que também retiravam a pele dos animais. Eles separaram os sacrifícios para os distribuírem ao povo, conforme os grupos das famílias do povo, a fim de que elas os oferecessem a Yahvé, o Senhor, segundo está escrito no livro de Moisés, e fizeram o mesmo com os novilhos. Assaram os cordeiros da Páscoa no fogo, segundo as prescrições, e cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em tachos, e rapidamente aí repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era necessário para si e para os sacerdotes, porquanto os sacerdotes descendentes de Arão se ocuparam até o pôr do sol em oferecer os sacrifícios e a gordura. Por isso os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes descendentes de Arão. Os músicos e cantores descendentes de Asaf estavam em suas posições, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta. Não necessitaram de se desviar do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam tudo quanto precisavam. Deste modo, portanto, se estabeleceu todo o serviço de Yahvé, naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, e de acordo com as orientações do rei Josias. Todos os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia, e durante 7 dias participaram das festas dos ázimos, pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia organizado uma Páscoa como esta, como fez o rei Josias, com os sacerdotes, os levitas e a cooperação de todo Judá e Israel, que ali se reuniram com os habitantes de Jerusalém. Esta grande celebração da Páscoa foi realizada no 18º ano do reinado de Josias. Josias morre na batalha de Megido. Passado todos esses acontecimentos, havendo o rei Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear nos campos de Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para enfrentá-lo. Neco, no entanto, enviou-lhe mensageiros com a seguinte advertência: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não interfiras nesta batalha, porquanto não vou contra ti no dia de hoje, mas contra a casa que me provocou a guerra. E mandou Deus que me apressasse. Portanto, cuida de não te opores tu a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua também. Contudo, Josias decidiu não voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo na batalha. Josias não quis dar ouvidos ao que Neco lhe comunicara por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Durante o embate, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que ordenou aos seus oficiais: Tirai-me daqui, porquanto estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do seu carro de combate, levaram-no para um segundo carro e o transportaram às pressas para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os habitantes de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias também compôs um poema de lamento em homenagem a Josias, e todos os músicos e cantores, até nossos dias, falam de Josias em suas composições. Tais obras se tornaram uma tradição em Israel e estão escritas na coletânea de Lamentações. Quanto aos demais atos do rei Josias, suas muitas proezas e ações piedosas, de acordo com o que está escrito na Torá, a lei de Yahvé, o Senhor, e aos acontecimentos do reinado de Josias, tanto dos primeiros como dos últimos eventos, eis que estão todos escritos no livro da história dos reis de Israel e Judá. Segundo Crônicas, capítulo 36, o rápido reinado de Jeoacás. O povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a governar, e reinou 3 meses em Jerusalém, porque o rei do Egito conseguiu destroná-lo em Jerusalém e condenou o povo de Judá a pagar um imposto equivalente a 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro.
O rei do Egito designou Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Entre mentes, Neco aprisionou Joacás, irmão de Eliaquim, e o levou para o Egito. O reinado de Jeoaquim. Joaquim tinha 25 anos quando começou a governar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que é mal diante de Yahvé, o Senhor, seu Deus. Então o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o atacou e o fez cativo, preso a correntes, a fim de levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor tomou e levou também para a Babilônia uma parte do mobiliário da casa de Yahvé e o depositou em seu palácio. Os demais atos de Joaquim e todas as atitudes perversas que praticou, bem como todas as faltas pelas quais fora culpado, estão registrados no livro dos reis de Israel e Judá. E seu filho Joaquim passou a reinar em seu lugar. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Tinha Joaquim 18 anos quando foi proclamado rei e governou apenas 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez o que é detestável para o Senhor. O reinado de Zedequias em Judá. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados da casa de Yahvé, o Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele também agiu de maneira reprovável para Yahvé, o Senhor, seu Deus, e não deu ouvidos nem se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe aconselhava como porta-voz de Yahvé, o Senhor. Além disso, rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus. Mas mesmo assim, continuou teimoso e arrogante para não se arrepender dos seus atos e voltar a Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Da mesma maneira, todos os chefes e líderes dos sacerdotes e o povo em geral se tornaram cada vez mais infiéis, imitando todas as práticas detestáveis das nações pagãs e contaminando a casa de Yahvé, consagrada por ele em Jerusalém. A queda de Jerusalém. Contudo, Yahvé, o Senhor, Deus de seus antepassados, falou-lhes de muitas maneiras, insistindo em adverti-los por meio de seus mensageiros, porquanto na sua compaixão desejava poupar seu povo e o lugar que escolhera para a habitação do seu nome. Porém, eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e advertências, e ridicularizaram seus profetas, até que a ira de Yahvé, o Senhor, se inflamou contra o seu próprio povo, e já não houve remédio. Então o Senhor enviou o rei dos caldeus contra eles, o qual exterminou os seus jovens à espada no seu santuário, e não teve piedade nem dos meninos, nem das moças, nem dos adultos, nem dos mais velhos e avançados em idade. Deus entregou todos de seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios da casa de Yahvé, o templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes objetos, com todos os tesouros do templo do Senhor, inclusive os que pertenciam ao rei e aos seus oficiais. Também incendiaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos de valor que haviam neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia todos aqueles que sobreviveram à espada de seu exército, a fim de lhe servirem, e a seus descendentes como escravos, até os tempos do Império Persa. Tudo isto em cumprimento à palavra de Yahvé, o Senhor, profetizada pela boca de Jeremias. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos, repousou durante o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completassem. Ciro decreta a liberdade de Israel. Contudo, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé, o Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território de seu domínio, dizendo o seguinte: Assim fala Ciro, rei da Pérsia, Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para a sua pessoa um templo em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta para Jerusalém, e que Yahvé, o Senhor, seu Deus, esteja com ele.